E aí, gente, beleza? Finalmente o último episódio da série Penas Caindo? Estão caindo de montão e não há motivo de preocupação. Até rimou, né? Mas por que elas estão caindo? Gente, elas estão apenas caindo. Terminando o período reprodutivo, daqui a algumas semanas, início de outono, e é um momento de renovo, momento de substituir as penas velhas e desgastadas por penas novas. Vamos dar uma espiadinha nas funções das penas. Isso torna toda a dinâmica bem interessante. Vamos lá? Todos nós gostamos de ver as nossas aves bonitas, né? Mas fique sabendo, não somos só nós. Elas não só gostam, como precisam se ver bonitas. Isso faz parte do bom desempenho reprodutivo. Elas precisam estar bem vestidinhas para seduzir os seus pares. Interessante, né? O sistema termorregulador também depende das penas. Ao longo do corpo, a distribuição de diferentes tipos de penas. E um tipo específico é o mais responsável por manter o calor do corpo da ave no inverno. E conforme a temperatura aumenta, essas penas reduzem a quantidade no corpo para que o calor corpóreo possa ser dispersado. Proteger da água. Tem as penas que são responsáveis por o escoamento da pena quando a ave está sob a chuva ou uma condição de umidade. Por quê? Para manter também a condição termorreguladora, para impedir que essas penas responsáveis pelo calor do corpo não sejam ensopadas. E o desempenho de voo, como o próprio nome diz, é a forma de condução da ave, é o meio de transporte, pelo qual ela foge de predador, ela busca alimento, enfim. Eu falei em episódios anteriores, quem não teve oportunidade de ver, dá uma passadinha por lá, as penas comunicam muito da saúde das nossas aves, não só da saúde física, como da saúde mental, da saúde emocional. Dá uma passadinha, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Como eu disse logo anteriormente, ao longo do corpo se distribui diferentes tipos de pena. Tem as penas de contorno, que estão distribuídas entre a cabeça, o peito e o dorso. Tem as penas de voo, que são as penas das asas e as penas da cauda. Tem as plumas, são as penas despigmentadas, são aquelas fofinhas, branquinhas que ficam sob as penas de contorno. Tem as cerdas, que nós leigos, na verdade, nem identificamos como penas, a gente parece que vê uns espetinhos em torno da narina, sobre os orifícios das orelhinhas e na nuca. Essas penas estão ligadas no sistema sensorial, sempre manifestam uma emoção. Pode ver que a ave, quando eriça aqui as penas da nuca, são a partir dessas cerdas, tá? E as pulviplumas. Essas pulviplumas substituem a glândula uropigiana. A ave que não tem essa glândula uropigiana, que secreta um óleo que a ave distribui ao longo das penas para impermeabilização, tem as pulviplumas, que crescem continuamente, degenerando a ponta e formando um talco. Tá? Olha que interessante a formação das penas de grande calibre, que são as penas aerodinâmicas de voo. Na figura central, a gente tem uma pena inteira. Vamos chamar de cabo esse primeiro pedaço, que vai do corpo da pena até o início propriamente da parte sedosa da pena. Essa parte é chamada de cálamo, tá? Aonde começa a parte sedosa da pena, o cálamo passa a se chamar haste ou raque. A parte sedosa da pena nada mais é do que saem barbas do raque, tá? Então, você tem a haste ou o raque na parte central e saem como se fosse um monte de pelinho dessa parte central grudadinho um no outro. Esses pelinhos a gente chama de barba. E de cada filamento desse, de cada barba, saem as barbelas a 45 graus, se grudando uma na outra através de ganchinhos, através de travas, formando essa malha que a gente vê na figura, aqui, ó, não, aqui, na figura à direita, dando uma estrutura firme na pena para que ela tenha
um desempenho aerodinâmico. Bem interessante, né? A gente não tem ideia do sistema complexo que tem dentro de uma pena. E aqui ao lado esquerdo, a gente tem um esquema simplório de como se inicia uma pena. Quem é curioso e olha embaixo das penas, vê que começa um calombinho embaixo da pele, da epiderme, que é o germe da pena. Ele começa a entrar em erupção e a pele se retrai. Nisso ele desponta, vai ser aquela ponta de queratina, e dentro daquela ponta já contém tudo isso que a gente está vendo. A raque, que é a haste, com todas as suas barbas e barbelas, que conforme a queratina vai abrindo, ela vai apresentando a pena. Gente, antes de continuar, eu não sei quantos de vocês já teve a curiosidade de olhar a pena aqui pela ponta. Vocês conseguem ver? Deixa eu tentar focar aqui um pouco mais. Um furinho. Esse furinho é por onde passa a veia que vai nutrir a pena ao longo da vida dela, tá? Se vocês abrirem, aqui eu já abri para ficar mais fácil, a pena neste sentido, cortando assim, vocês vão encontrar isso tudo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de dentro. Isso daqui. Isso daqui é a veia já seca que nutriu essa pena enquanto viva. A vascularização vai retraindo, essa pena deixa de receber a nutrição, porque a vascularização está lá dentro, formando a nova pena que vai nascer quando esta caiu. Interessante, né? Vamos lá. Muda espontânea. Existe diferença entre a muda das nossas aves pets e da de vida livre. A de vida livre costuma ocorrer uma vez por ano. As nossas chegam a ocorrer 2 vezes por ano. As nossas chegam a levar 2 meses, enquanto as de vida livre, 4. Por que essa diferença? Como eu já disse em outros vídeos, uma ave não abre 2 frentes ao mesmo tempo. Ou ela faz muda, ou ela faz reprodução por causa do gasto energético. Da mesma forma, dentro da muda de pena. Quando ela está mudando pena, ela também precisa manter as condições básicas do corpo. As de vida livre, enquanto ela muda a pena, ela precisa manter o corpo aquecido, ela precisa continuar procurando alimento, ela precisa ter um empenamento mínimo para voar. Então, ela precisa mudar essas penas de forma mais lenta para ter o mínimo de pena necessário para se manter aquecida e para voar. Por isso que ela leva mais tempo para mudar as penas, para se manter aquecida e para ter pena para voar. Ao passo que as nossas, como elas têm uma condição de abrigo, não precisam voar grandes distâncias para se alimentar, elas podem fazer essa troca mais rápida, porque elas não precisam despender energia para se manter aquecida, porque elas estão abrigadas. Então, isso pode acontecer de uma forma mais rápida e pode acontecer 2 vezes por ano, tá? Vamos seguir. A muda espontânea, a gente vai perceber que, olha aqui, o cálamo, ele está íntegro, livre de vestígio de sangue, não está picotado, não está rasgado, não houve comprometimento da ave puxar essa pena. A pluma, ela está fofinha, ela já está sem talco, não foi pluma recém-nascida que a ave puxou, tá? E essa última peninha de baixo, você percebe que a parte de pluminha também está íntegra, não está rasgadinha. Perdão. Elas caem porque terminou o ciclo de vida delas, tá? E não houve comprometimento aí, vocês veem, não teve ectoparasita e não teve arrancamento pela ave. As penas novas que vão nascendo, elas são vascularizadas pela veia que vem acompanhando a nutrição dessa pena. Gente, a gente às vezes é tentado a ficar limpando a queratina, porque é gostosinho, né? Ficar cutucando a casquinha. Aquilo dói, vocês podem ver que a ave reclama. E pena de maior calibre, se ela for fraturada, vai promover um sangramento intenso. Tomem cuidado no manejo nessa época. Alimentação. Neste momento,
a ave vai exigir uma complementação alimentar em matéria de proteína, vitamina A e aminoácido. Deficiência nutricional nesses três quesitos vai promover uma muda encruada, uma muda de pena rala, penas com cor manchada e com linhas de estresse. Linha de estresse são aquelas linhas escuras, despigmentadas e até com uma mudança estrutural na pena. Eu falei isso no vídeo anterior. Elas ficam mais suscetíveis a doenças nessa época de muda, porque cai um pouco a imunidade, dado ao gasto de energia. Então, elas têm que ser bem alimentadas e bem suplementadas. O que a gente deve fazer? Colocar alimentação 3 vezes por semana farinhada, porque elas vão encontrar proteína no ovo da farinhada. A gente pode acrescentar óleo de palma vermelha. O que é isso? Óleo de dendê, polpa de coco e açaí. São 3 alimentos ricos na vitamina A e nos aminoácidos que eles precisam, tá? A polpa de coco, preferencialmente do coco verde, ou se não encontrar, aquele coco, a polpa de coco congelada para fazer suco. O leite de coco eu não gosto de usar por causa da química que vem nele. O açaí, a gente pode usar a polpa também congelada, desde que não tenha pó de guaraná, gente. E de preferência o in natura. Os pequeninos que são alimentados com girassol, a gente vai encontrar empenamento amarelado, ralo, por 2 motivos. Primeiro, por doenças hepáticas e segundo, por falta de aminoácido. As dietas suplementadas com suplemento vitamínico mesmo. Alguns casos são necessários? São, mas não devem ser jamais feitos por conta. Precisa de um acompanhamento veterinário por conta das vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis se acumulam na gordura da ave, o excesso não é eliminado no xixi e isso pode causar toxicidade, tá? Nunca deixem de pedir um acompanhamento veterinário. Uma ave que sofreu uma cirurgia, uma ave que está se recuperando de alguma doença que precisa de um suplemento, é válido. Não estou falando que suplemento vendido em loja não presta, não é nada disso. Só precisa ser acompanhado, gente. E a alimentação não deve ser turbinada somente no momento de muda ou reprodução. Reprodução, faço um parênteses. Algumas pessoas reproduzem em casa, calopsita, agaporni, não vai ter problema. Mas outras aves, vocês vão ter um problema legal. Não é problema legal assim, legal. É problema legal de jurídico, tá? Então, eu não recomendo reprodução em casa. Agora, com relação à alimentação, nesses momentos específicos onde o gasto energético é maior, a alimentação tem que ser melhorada. Não estou falando que você deve só turbinar nesses momentos. Tem que ter uma condição de qualidade basal e nessas circunstâncias tem que ser melhorada porque existe um gasto energético a mais do que em condições normais. Tá bom, gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva e não se esqueça, quanto mais a gente conhece, mais a gente contribui para o bem-estar, para a longevidade dos nossos bebês. Beijo, tchau, tchau.